Você já deve ter notado que no mundo nós estamos cercados por objetos e fatores que nós consideramos sagrado e outros são considerados profanos ou impuros. São comidas, lugares, enfim, diversos tipos de situações que são considerados desse tipo pela religião. Mas o que a Bíblia nos recomenda sobre isso? O que realmente isso significa para nós? A mensagem de hoje é sobre isso, o sagrado e o profano. Você tem um minuto para Deus? No livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9, está escrito: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Neste relato, nós observamos uma situação onde Pedro, o apóstolo, um dos 12, daqueles a quem o Senhor havia preparado, estava em determinado lugar quando uma ocorrência de uma visão caiu sobre ele. Isso um pouco antes, quando o Senhor havia enviado um anjo a um senhor chamado Cornélio, que era um centurião romano, um homem que era de uma outra religião, diferente daquela que Pedro foi acostumado e criado. Enquanto Pedro estava no judaísmo, aquele centurião romano participava de outra religião politeísta, por assim dizer, porque adorava muitos deuses. A religião romana, assim como os gregos, era uma daquelas religiões que tinham vários deuses. Mas nessa situação, Deus manda um anjo por causa daquele homem chamado Cornélio, de tudo que ele fazia, que estava ocorrendo e que Deus havia se agradado das suas orações, assim como também da sua piedade, e envia que ele vá até Pedro. É quando Pedro então tem essa visão daquilo que na religião judaica era imundo e profano, como determinados alimentos que ninguém podia comer, porque eram considerados impuros, e Deus os havia dito que não comessem. Então eles separavam essa comida, e assim também como outros hábitos que eram considerados impuros e profanos. Mas mesmo naquela ordem divina dita a Pedro, ele reluta em fazer o mandado de Deus. E o que nós observamos é que a religião é tão forte em nossa vida que todas as recomendações que ela nos faz, todos os mandamentos, todos os rituais, todos os dogmas são tão fortes para nós que mesmo nós recebendo de Deus uma visão, mesmo nós recebendo de Deus um mandamento, uma ordem contrária àquilo que nós estamos acostumados a fazer em nossa religião, nós relutamos em fazer, nós não queremos fazer simplesmente pela forma como nós praticamos todos esses rituais, tudo isso que ocorre conosco nas nossas religiões. Até os dias de hoje isso também funciona da mesma forma. Nós estamos vivendo essa situação. Ainda que Deus diga para nós fazermos diferente daquilo, nós relutamos em fazer, como aconteceu com o apóstolo Pedro. Deus estava dizendo para ele: olha, não considero impuro aquilo que eu já santifiquei, aquilo que eu já purifiquei. Mesmo assim, ele relutava, ele não queria fazer, porque era muito forte o sentimento dele daquilo que ele considerava impuro, considerava profano, considerava algo como até uma blasfêmia para Deus. Da mesma forma, nós hoje agimos assim. Nós queremos que as coisas sejam realmente consideradas por nós impuras, mesmo aquilo que Deus já purificou, aquilo que Deus já santificou. Ao nosso redor estão cheios de coisas que Deus já purificou. Por exemplo, todas as pessoas que são consideradas diferentes das nossas religiões, mas Deus já purificou para que a gente considere todos como irmãos, para que Deus nos coloque em nosso coração o seu amor e considere todos como ovelha.
Essa é a minha oração de hoje, que nós possamos considerar pessoas como santas, pessoas como realmente separadas para Deus, e não objetos, não rituais, não valorizarmos isso em detrimento daquilo, porque o que Deus pede não é sacrifício, mas é misericórdia. O que Deus pede não é que andamos em rituais religiosos, mas que andemos em amor uns para com os outros. E a recomendação de Deus é o maior mandamento de Deus para nós, que a gente não utilize a nossa religião como uma situação de que isso é uma prova do nosso desamor e da nossa prática de não agir com misericórdia para com os nossos irmãos, para com aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor, na verdade, possa tocar no seu coração nesse dia. Que quem sabe você possa ser uma pessoa religiosa, mas no seu coração ainda falta o amor de Deus para considerar que todos que estão ao nosso redor merecem também ser considerados filhos de Deus, como Deus já santificou, como Deus já purificou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.